Olá, eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje você vai conhecer a história de uma mãe que é empreendedora e multipotencial há vários anos. A convidada de hoje é mãe de 3 meninas, é design de interiores e ela também é produtora de conteúdo do setor de construção civil, design e arquitetura. Nossa, eu nem lembro quanto tempo faz que a gente se conhece, porque a gente se conhece antes de eu me tornar mãe, né? O trabalho que nos aproximou e depois a maternidade. Então, vamos conhecer a história dessa mãe? Oi, Beth, tudo bem? Ana Paula, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com você nesse seu novo projeto. Imagina, e esse projeto aqui, daqui a um pouquinho, vai ter um toque seu aqui também, né? Ah, tomara, tô aqui. Conta pra gente como que você consegue, que você me passou, né, um pouquinho da sua história, e eu vi o tanto que você é ativa, né, o tanto que você tem multipotencialidades aí, e ainda é mãe de 3 meninas, como que você consegue dar conta de tudo? Não, na verdade não consegue, né, Ana? Eu falo que, assim, a mulher moderna, ela vive equilibrando pratos, né? São escolhas que a gente faz, mas realmente a gente não dá conta de tudo. É verdade. E agora, com 40 anos, vou falar isso assim, para incentivar as mulheres da minha geração, a gente começa a ter consciência que tudo bem não dá conta, né? Realmente a gente tenta ser essa super mulher que trabalha, cuida da casa, do marido, dos filhos, da rotina de cada um, né? Da particularidade de cada um, mas a gente não dá conta, né? Se uma coisa está indo muito bem, em algum lugar a gente está mais ou menos. E eu sou virginiana, extremamente perfeccionista, crítica comigo, então, assim, ao extremo. Então, agora que eu estou conseguindo entender que eu jamais vou fechar essa conta, né? Então, eu estou começando a me permitir não ser perfeita. Nossa, então a gente tem muito em comum, porque eu também, né, demorei com toda essa estrutura que eu já tinha há um tempo, fiquei procrastinando, falei, não, ainda não está pronto, ainda não está perfeito, não, eu preciso de ter mais conhecimento, e a gente vai adiando até tá tudo perfeito, mas eu tô no mantra, antes feito que perfeito. Sim. Bora dar o primeiro passo, e como eu te contei, né, esse primeiro passo já foi assim, vamos gravar já 4 de uma vez. Sim, e uma super vitória, porque eu acho que quando a gente consegue tirar qualquer projeto, ideia da mente e passar para o papel, primeiro avanço. Do papel e tornar realidade, pronto, você realizou. Se isso daí vai se tornar alguma coisa maior que isso ou não, não importa. Importa que você realizou, né? E assim, como eu sou mãe de 3 meninas, eu busco, por mais que a minha rotina seja realmente muito corrida, eu busco mostrar para elas isso também, que vamos tentar. Tenta, eu tenho uma ideia, vamos tentar. Errou, caiu, não deu certo, ok, né? Porque eu acho que a cobrança em cima de nós, mulheres, de uns tempos para cá, tem sido muito grande, né? Nós buscamos esse espaço, a gente queria ser independente, ser profissional, dar conta, trabalhar como marido, mas hoje essa conta veio pra gente, né? Ah, então você dá conta? Então tá bom, então vamos ver. Porque, na verdade, por mais que o marido, ou o companheiro, ou o pai divida com você por igual, que é muito difícil, mas por mais que ele faça isso, ainda sobra uma carga muito grande para a mulher. Tem funções que é só da mãe, né? Só da mãe, né? Tem coisas que o homem jamais vai fazer, por mais maravilhoso que ele seja. E porque isso já está enraizado numa sociedade, numa criação, numa formação homem-mulher, né? Então, assim, eu tento mostrar para as minhas filhas que, assim, não desistam dos seus sonhos, corram atrás dos seus objetivos, se errar, tenta de novo. Porque a minha vida foi uma vida realmente, assim, difícil, né? Fui mãe muito cedo. Minhas amigas estavam indo para a faculdade e eu estava grávida. Tive que abdicar de alguns sonhos, colocar eles ali na gaveta. E muitas vezes achei assim, já era, né? Tipo, isso aqui nunca mais vai acontecer. E agora, com 40, algumas gavetas estão voltando a ser abertas. Então, a gente não sabe de tudo, a gente não sabe os rumos que a vida vai tomar. Então, a gente tem sempre que seguir nesse foco, nesse propósito de saber que a gente não pode tudo ao mesmo tempo, mas a gente pode tudo, né? E a gente está trilhando um caminho que eu até falei em outros episódios que as nossas ancestrais não trilharam. Então, a gente está rompendo as barreiras. Muitas. E além de todos esses papéis, ainda romper as barreiras e ser pioneiras,
é uma carga muito pesada pra gente, né? Muito pesada e que a gente se cobra muito mais que o homem, eu acho. Né? Eu acho que para o homem, assim, a ambição talvez dele não seja tão grande quanto a nossa. Essa questão de provar para si mesmo alguma coisa talvez não seja tão grande quanto a nossa. E junto com todo essa carga, né, de responsabilidades, a gente também quer ser cuidada, quer ser amada. Então, é um conflito de ideais que vive dentro da gente, porque a gente quer ser independente, a gente quer levantar a bandeira de liberdade e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente é romântica. Né? A gente quer ser cuidada, a gente quer aquele carinho, aquela atenção do filho, do marido, às vezes até do cliente, né? Você quer que o cliente tenha um pouco mais de paciência naquele momento, porque foi um dia que não foi tão legal. Então, ser mulher não é fácil, mas se eu pudesse escolher 10 vezes nascer mulher de novo, e de novo, e de novo, eu preferia. Mas você tocou num assunto, né, da questão do homem. Mas o homem tá confortável, porque todo o sistema foi baseado no sistema patriarcal. Sim. Então, já foi baseado no homem. Sim. Então, a única mudança que ele sofreu ao longo do tempo foi da mulher se, entre aspas, entrar se rebelar, querer o papel dela, o espaço dela, Sim. e ele ficar incomodado com isso, porque até então ele que reinava, né? Na questão Sim. assim, bom, eu faço isso, eu tenho a missão só de ser provedor da casa, Sim. chego em casa, minha esposa vai estar lá, linda, cheirosa, maravilhosa, já cuidou da casa, dos filhos. Jantar na mesa. Jantar na mesa e tá só me esperando, né? E para nós que mudou. Sim. Né, a sociedade. E é engraçado que, assim, a gente conquistou essa parte externa na sociedade. Sim. Mas dentro da gente ainda tem um caminho para trilhar que eu acho que é mais desafiador do que na sociedade, né? Que é o caminho que acompanha a maternidade. Essa independência da liberdade feminina e da maternidade tem uma palavra no meio que é a nossa pedra no sapato, que é a culpa, né? Que a gente acha que tudo é culpa. Ah, tive uma reunião, não consegui participar da apresentação do meu filho. Culpa. Ah, cheguei tarde do trabalho, não consegui fazer o jantar, as crianças foram dormir sem jantar comigo, o marido está emburrado. Culpa. Para mim, fazer 40 anos foi um marco, né? Que foi em agosto do ano passado. E realmente foi um tapa na cara. Tipo assim, seu tempo está acabando. Se eu viver até 80 e poucos anos... Eu tenho só 40 e poucos anos para viver. E será que eu fiz tudo o que eu queria fazer nessa vida? Não, ainda tem uma lista de coisas que eu quero fazer. Então, para mim, foi uma situação assim... você pode ser mãe, você pode ser mulher, você pode ser esposa, você pode ser profissional. Mas o que a Beth realmente quer fazer? E eu estava numa fase, Ana Paula, que eu nem olhava no espelho direito. Tamanha correria e eu não queria me encarar. Eu tinha engordado, porque eu tive uma filha, minha última filha nasceu na pandemia, então todo mundo fechado em casa, com bebê, o que você ia fazer? Aquele medo do Covid, que você não sabia o que estava acontecendo, qual que era a fuga ali? Comer, né? Não podia nem fazer exercício, porque não tinha onde. Então, assim, eu engordei 10 quilos, e aí fiz 40, e veio aquela coisa assim, ó, tudo de uma vez, parece aquele filme rápido na sua mente, de toda uma vida que você viveu, e de repente você tá ali, e você fala, é isso. É só isso? Ou eu posso começar de novo agora? E aí eu resolvi começar de novo agora. Por mim e pelas minhas filhas. Para elas entenderem que também não é assim. Não é porque você está envelhecendo que sua vida está acabando. Ela pode estar recomeçando, você pode estar começando a contar uma nova história. E aí eu comecei a cuidar de mim. Comecei a praticar atividade física. Entrei no Muay Thai para descarregar aquelas energias, aquela coisa, né? Aquela raiva também que também fica junto com a culpa. Junto com a frustração, né? Junto com a frustração. E comecei a tomar algumas atitudes, entre parênteses, egoístas. Hoje, a mamãe não vai jantar com vocês. Hoje, a mamãe vai sair para tomar vinho com as amigas. A primeira vez foi aquele nó, assim, na garganta, sabe? Tipo, você tá no lugar, mas você tá assim, será que eu devia estar aqui? Será que eu, né? Olha que coisa mais ridícula, né? Você sentir culpa por ter um momento seu. Ridículo, mas normal pra nós, né? Hoje, assim, eu me dou ao luxo, né? De falar assim, meu marido foi viajar recentemente, eu tinha uns trabalhos em Ribeirão, aproveitei e falei, vou passar o fim de semana sozinha em Ribeirão. Já vou estar lá a trabalho, marido não tá aqui, rede de apoio concordou, né? Porque a gente tem que ter, assim, eu tenho uma filha mais velha que é minha base, né? A Bela, que já está com 19 anos e cuida das irmãs como se fosse mãe delas. Então, eu confio muito nela.
Então, se ela tá lá junto, eu tô tranquila, porque eu sei que as meninas vão estar bem. E me dei ao luxo de ir num cinema sozinha, de sair para jantar, de ficar na cama assistindo uma série, um filme, sem criança pedindo nada, sem hora, sabe? Isso eu acho que é sanidade. Porque a gente também precisa ter momentos sozinha, fazer escolhas sozinha, pra gente se entender. Porque quando a gente tá bem com a gente, com a terapia, com o corpo, a gente também tá melhor pros filhos, a gente também tá melhor pro marido e a gente também tá melhor pro trabalho. A gente só consegue dar pro outro o que tem dentro da gente, né? Sim. Se tem frustrações, culpa, a gente vai acabar descontando nos filhos, né? Que não tem nada assim a ver com isso, mas é o que está mais próximo. Sim. E é engraçado você falar isso, que todas as mães que eu conversei trouxeram isso, né? Do despertar. Eu acho que é um despertar. Tá tudo aqui dentro da gente. A gente tá só assim resgatando o nosso feminino, porque a gente perdeu esse ser mulher quando a gente se tornou mãe. Né? E a gente se identificou tanto com ser empreendedora, que às vezes eu falo que antes da maternidade eu era workaholic, porque eu gosto tanto de empreender, e a maternidade me trouxe esse equilíbrio à força, porque a gente é obrigada, né, a olhar para o nosso filho, cuidar, né, tudo. É a hora de dormir, é a hora da lição, né, é aquela coisa das rotinas escolares, mas é uma tarefa difícil, é uma tarefa assim, ó, que todo dia é um dia. Às vezes você faz aquela programação linda, né? No planner. Hoje eu tenho reunião tal hora, almoço com a amiga tal hora, cliente tal hora, deixar as crianças na escola, buscar as crianças na escola. Aí acorda com febre. Aí pronto, esquece a agenda, cancela o almoço, remaneja o cliente. Então, a maternidade sempre vem em primeiro lugar, óbvio. Claro. Né? Os filhos sempre em primeiro lugar. Mas esse equilibrar de pratos constante cria na mulher igual você falou, uma frustração, porque parece que a gente nunca dá todos os checks nas nossas tarefas. Né? E aí, esses momentos que eu comecei a me permitir mais após os 40, com as amigas, sozinha, com atividade física, com a minha mãe, às vezes, mãe, tô passando aí, vamos tomar um café fora, é o que equilibra, sabe? Tudo isso, né? Esse turbilhão de sentimentos que a gente tem por ser mulher nos dias de hoje. E eu acho que até a pandemia trouxe essa questão da saúde mental, para a gente olhar com muito cuidado e muito carinho para isso, né? Sim. Acho que até então a gente passava batido, né? A gente se sobrecarregava, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Concordo. E não olhava para a nossa saúde mental, para o nosso ser. Sim. E a pandemia, ela trouxe isso, para a gente olhar para o nosso ser. Afinal, quantas vidas, né, foram perdidas? E a gente fala, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Sim. Foi, assim, realmente um marco, eu acho que na vida de todo mundo. No caso da minha família, nós tivemos perdas significativas e que mexeram muito com todo mundo, porque era aquele medo. Era uma coisa muito nova. E quando você tem filho, você fala assim, e se eu for e as crianças ficarem? Quem que vai, né? Como que vai ser? Então, assim, eu e meu marido, a gente até tentava deixar meio que um plano, né? Ele capricorniano também, muito... E eu, virginiana. Então, se você... Era um assunto... Se você morrer, como que vai ser? Se eu morrer, né? E se nós dois... Então, assim, era muito tenso ter que pensar nisso. Só que, ao mesmo tempo, eu me sinto, assim, extremamente privilegiada de ter sido mãe na pandemia, por mais assustador que tenha sido, porque me tirou um pouco o foco. Eu tinha que cuidar da rotina daquele bebê. Então, eu não ficava vendo tanto noticiário, eu não acompanhava tanto as coisas, assim, porque eu nem podia, né? Não tinha tempo. E pós-pandemia, a minha filha mais velha resolveu prestar o vestibular e fazer faculdade de psicologia. E isso foi, para mim, também muito marcante, porque, assim, ela tinha outros planos, mas acho que com tudo que a nossa família viveu e que ela assistiu também, e que ela viveu particularmente na vida dela também, fez sentido ela entender que essa busca por uma saúde mental é muito importante. Independente se isso vai virar a profissão dela ou não, né? Ela já fazia terapia e isso me orgulha muito de ver, assim, que aí você tá despertando... Eu tô ali com uma vida que acabou de nascer e tô com uma outra que tá despertando para a fase adulta, mas com uma consciência que você fala, nossa, dá aquela respirada e fala assim, acho que eu fiz as coisas certas, então. Né? Eu acho que eu tô conseguindo transmitir para os meus filhos uma verdade, né? Um caminho. Porque é isso que a gente busca, né? Passar para os nossos filhos um caminho.
E é importante, por isso, também olhar pra gente, que a gente só consegue dar o que a gente tem. Sim. E se a gente não se coloca em primeiro lugar, a gente não consegue ser apoio pro outro, pros nossos filhos, pro marido, porque, afinal, a mulher é a base da casa, né? Sim, lá em casa, ou base, né? É só mulher. Literalmente na sua casa, né? Nós também, né, tivemos uma perda significativa na pandemia. E meu filho, até quando todo mundo parou de usar máscara na escola, ele continuava. Então, assim, realmente afetou muitas crianças. E eu falo que, além de todos aqueles sentimentos que nós mulheres temos de culpa, frustração, a gente ainda teve medo. Muito. Muito medo. E assim, a gente tem aquele medo, a gente vê que os nossos filhos estão com medo, por mais que a gente disfarça, né? Mas a gente tem que manter aquela pose. Eu acho que isso também é uma coisa que pesa muito para a mulher, porque a gente sempre tem que se manter forte perante tanta coisa, né? Quantas vezes, na minha trajetória de vida, em relacionamento, né? Hoje se fala muito de relacionamento abusivo, mas quantos relacionamentos abusivos eu vivi sem saber que eu estava vivendo. E hoje eu vejo e falo, nossa. Né? Então, assim, hoje eu vejo que é muito importante os temas que são trazidos, mas que a mulher tem sempre que ter essa força que ela tira não sei da onde, e de suportar tudo isso. Todo medo, toda culpa, toda frustração, toda mágoa. E mesmo assim, a gente está ali firme sempre. Por quem? Primeiro pelos nossos filhos. Né? Mas para as que não são mães, eu também vejo, assim, eu tenho muitas amigas que não são mães, que não querem ser mães, e eu super respeito, porque eu acho que isso também não tem que ser um fardo para a mulher. Eu sou mulher, eu sou obrigada a procriar. Tem que ser uma escolha, né? Tem que ser uma escolha. Mas mesmo essas mulheres, elas sentem culpa. Uma vez eu saí com uma amiga minha e conversando e tal, e ela falou assim, engraçado, eu não tenho filho, mas eu sinto culpa que eu não estou fazendo bastante. Eu sinto culpa que parece que por mais que eu faça, eu ainda poderia fazer mais, eu ainda poderia produzir mais, porque eu não tenho filho, então eu tenho mais tempo. Olha só, então muda a situação, mas não muda o sentimento. Você sabe que quando eu me tornei, né, mentora de mulheres empreendedoras, na pandemia mesmo eu assumi esse papel, né, como eu já sou publicitária e empreendedora há muito tempo, eu falei, vou ensinar um pouquinho do que eu sei e ajudar outras mulheres a empreenderem. E eu fazia algumas ações que para mim dava resultado. E eu ajudando outras mulheres, eu via que não dava resultado para elas. E aí eu falava, gente, mas o que eu estou fazendo de errado? Para mim dá e para ela não. E aí eu fui dando passos para trás, e aí eu mudei, eu entrei em umas formações de terapia, né, para entender a psique feminina e a história da mulher, para ver da onde que a gente traz tudo isso, porque não adianta a gente só aprender habilidades empreendedoras, trabalhar os comportamentos empreendedores, ter a mentalidade, se a gente não sabe lidar com as nossas emoções e com as nossas crenças, né? Sim. Tá tudo muito enraizado, igual você falou, sua amiga não é mãe, mas é mulher. Então, tem muita crença enraizado na mulher. Então, eu resolvi fazer essa formação. E eu falo que até pós-pandemia, né, chegando perto dos 40 também, eu falei, quer saber? Eu vou assumir. Né? Porque eu ficava assim, na pandemia mesmo, eu fazia mentorias que falavam assim, mas você tem que escolher. Ou você é publicitária, ou você é terapeuta. Não dá para ser as duas coisas. E aquilo me mutilava, aquela palavra escolher para mim era um monstro. Eu não quero escolher. Se eu escolher um, eu vou ser incompleta. Eu preciso das duas coisas. Até aqui na produtora, Sim. A gente trabalha com vídeo, a gente cria vídeos, então cria-se coisas que o cliente nem sabe às vezes o que ele quer. Então eu preciso começar a ler ele, a entender ele, para entender o que nem ele entende, para produzir um vídeo para ele, que é algo intangível, para satisfazer, às vezes, o que ele nem imaginava que ia ser no resultado final. Então, é tudo muito louco, né, essas coisas. Eu acho que é impossível a gente ser uma só, sabe? É impossível a gente... É claro que, sou médica, mas sou isso. Mas eu também tenho essa questão. Acho que principalmente os criativos, né? Quem está nessa área da criatividade não consegue ser um só. Mas mesmo quem está numa área um pouco mais racional... A mulher, no caso, né? Não é uma só. Às vezes ela não se veja como outras coisas, não né? Se permite, né? Não se permite ver, mas ela é, né? Por exemplo, tenho casos na família de médicas que são extremamente... não só médicas, mas elas têm um olhar humano, um cuidado com todos da família, que vai muito além de ser só médica.
né? É uma coisa que envolve realmente o cuidado, o querer, essa coisa de estar atento. Então, assim, a mulher, ela sempre é muitas, né? E a gente tem que se permitir ser e não se rotular nisso ou naquilo. E nos momentos de vida também, né? Eu acho que cada momento da vida da gente, já teve fases da minha vida que realmente eu tive que me dedicar à maternidade, né? Nas fases de criança de colo, de bebê recém-nascido. Aquele momento é do maternar, é de você realmente ficar ali fazendo a rotina do seu bebê e sua, e vencer o puerpério, que às vezes não é só 1 mês, só 2 meses, só 3 meses. Desromantizar a maternidade, né? E aquilo, sabe, vai se arrastando e aí, assim, a sociedade, né? Deu 4 meses? Pode voltar aqui pra vida? Trabalho... responsabilidades, chega, né? Agora tá bom. Só que assim, não é assim. Né? Não é assim, deu 4 meses, nosso corpo e a nossa mente entende. Ok. Separa de uma vez e volta pro pode ir pra outro papel. escolinha, agora eu vou... Não é, gente, sabe? Então, assim, e aí você vai levando, assim, lá em casa eu tenho 3 meninas em fases completamente diferentes. 19 anos, no 2º ano de faculdade, buscando, né, sua profissão e sua independência e descobrindo, né, suas próprias vontades e namorando. 7 anos. Rebelde, querendo sair daquela fase meio bebê e também querendo ter voz ali na casa. 3 anos. A rebeldia do bebê. Então, 3 rebeldes, sem causa. Mas, assim, a mãe tem que estar bem para lidar com as 3 fases das crianças, com as insatisfações dos clientes, né? Que, tipo... Não entendem, né? De entender isso daí eu já... Mas assim, aprovou um projeto, amei, é isso, tal, toca o projeto. Mas agora eu quero mudar isso. Aí você fala, mas já estava decidido. Então, assim, eu tô numa fase de entender que nada é para sempre e nada é perfeito e nada é só daquele jeito. Aprovou, vai ser assim e vai seguir uma linha reta. Não. São altos e baixos em tudo. Na maternidade, na profissão, no relacionamento, a gente com a gente. E aí saber lidar naquela fase que está mais baixo, uma desses setores da nossa vida, focar na outra que está indo bem, para você não enlouquecer. Né? Daqui a pouco o outro sobe, o outro desce. E eu tô nessa fase. E assim, eu tô com... uma rede de apoio em casa e uma rede de apoio de amigas que estão nessa mesma fase e que são mulheres incríveis, que eu admiro demais, que a gente tem que estar junto e conversando. E todas nessa loucura workaholic maternal, né? Então, trabalho a 1000, crianças a 1000. Vamos tomar um vinho, gente? Não. Por favor. E se a gente não tem essa rede de apoio de amigas, a gente acha que a gente está passando por tudo aquilo sozinha, que ninguém mais passa por aquilo e se torna mais pesado ainda, né? É muito importante isso, a gente conversar. A gente vê que a outra também está enfrentando, né, os seus fantasmas, os seus medos, as suas culpas. Então... E eu demorei a trazer, assim, um podcast, né, Sai da Mente, justamente porque, primeiro ainda tinha que gestar um nome, e eu falei, não, eu quero trazer assuntos para a gente conseguir realmente sair do piloto automático, sair da mente, expandir a consciência. Porque o conhecimento que vai libertar, né? A partir do momento que a gente entende aquilo, igual você está falando, negócio de clientes, né? E a gente também lida com os mesmos tipos de clientes, né? E eu falo que o que falta para todos os empresários, independente de ser mulher ou homem, é autoconhecimento. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente tem clareza, a gente sabe o que a gente quer, é muito mais fácil para todos. A gente é mais objetivo. A gente é mais objetivo. E eu estou estudando empreendedorismo consciente, né? E meu foco sempre foi minha missão com mulheres, né? Então, assim, eu trouxe essa questão porque eu acho que a mulher, ela tem abafado muito a sua voz, né? Ela tem muito mais para falar. E é igual você falou, muita gente às vezes passava com relacionamentos abusivos e nem sabia. Né? E a questão também, igual a gente está falando de sempre de potencial, né, de ter uma profissão. Muita gente com 17 anos teve que escolher uma profissão, muitas vezes impostas pelos pais, né, que hoje, nesse movimento da pandemia, do despertar, estão realmente olhando para si, se analisando, será que era isso? Analisando e vendo realmente o que ela gostaria de fazer, né, à altura do campeonato. Peraí, o que eu gosto de fazer? Então, assim, eu posso seguir essa outra profissão, criar essa habilidade, então já está em resgatar isso de dentro de mim. Eu não preciso, se eu formei só em medicina, eu não preciso ser só médica. Eu posso ir para o outro lado também, tá tudo bem,
A gente não tem que Eu escolher. posso ser uma médica que gosta de fazer arranjos florais e tenho esse hobby que pode se desenvolver uma atividade e não quero ser mãe, e ok. Eu acho que esse seu projeto, Ana, vai ser um sucesso, porque assim, primeiro, a gente vai sair daqui com a mente mais limpa, né? Realmente vai sair da mente tanta coisa, você vai sair daqui como se você tivesse passado por uma sessão de terapia. É verdade. Então, mulheres que forem convidadas, venham, porque realmente a gente precisa desse momento. E contribuir com outras mães que às vezes estão passando por situações que a gente já passou, a gente passa, mas não estão entendendo o que elas estão vivendo, né? Com certeza. E às vezes olha pra você e fala assim, nossa, olha, ela dá conta de tudo, olha, ela isso, ela... Não, gente, não existe isso. Isso é fantasia, é ilusão. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, e tá tudo certo. Mas eu acho que o que a gente não pode realmente é nos calar. Mas não é nem nos calar perante o homem, o mundo, a sociedade, mas perante a gente primeiro. Sim. Porque se a gente fala pra gente, se eu falo pra mim mesmo que eu preciso e consigo tirar isso de mim e colocar em prática, eu já tô fazendo a primeira coisa importante, que é estar bem pra poder, né, ser bem pra todo mundo à minha volta. Então, esse calar da mulher, ele é mais sufocante ainda quando ela se cala pra ela mesma. E quando a gente se cala, a gente tem vários pensamentos que vão corroendo a gente por dentro, né, que depois vão virando sentimentos e aquilo acaba somatizando em doenças no corpo, Com né? certeza. E quando a gente não desabafa, não olha pra gente, a gente se desconecta com o nosso corpo, né? Quantas mulheres não gostam de ser mulheres, não gostam de menstruar, né? Tem nojo, tem aversão. Sim. E estão desconectadas do seu feminino. Sim. Eu tive que realmente fazer um caminho de volta para dentro, para me reconectar. Até porque, se eu não me reconectar comigo, eu não consigo ajudar outras mulheres. Não. A gente tem que se conhecer e se reconhecer. E, para mim, foi aos 40, né? Eu espero que, assim, muitas mulheres não tenham que esperar tanto para se dar esse direito de realmente se colocarem em primeiro lugar na sua vida, né? E quando, há um tempo atrás, se alguém me falasse assim, nossa, porque aí eu saí, fiz isso. Ah, mas seus filhos ficaram sozinhos em casa, seu marido, e você foi jantar fora. Tipo, às vezes dentro da minha mente, por mais moderna que eu, né, pareça ser, quero ser e tudo mais, aquela avó, né, lá atrás, estava dentro de mim falando, onde já se viu isso? Mas assim, é porque vem de uma história, né, da mulher servir. Servir o homem, servir a casa, servir a todos. E hoje, eu acho assim, gente, é necessário. Era outra época, né? Se a gente levanta, arregaça as mangas, alimenta, veste os filhos, manda para a escola e vai trabalhar, e às vezes em poucas horas a gente rende muito mais do que o homem que fica muito mais horas ali trabalhando. A gente faz muito mais coisas do que o homem que fica ali, sem querer desmerecer os homens, né? Que o tema não é esse. É que funciona diferente o organismo, realmente a gente consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. É ciência. Então, assim, por que não a gente aceitar que nós realmente somos livres, né? E vulneráveis. Eu acho que a gente tem que também parar de ser perfeita, né? Igual assim, gente, tô com uma colinha aqui, porque eu falei, eu não vou dar conta, né? Contar a história de várias... A raiz branca começa a aparecer, não dei aqui. Então, assim, não dá pra estar tudo, né? A unha feita, o cabelo feito, maquiagem, corpo olheira, em dia. Gente, olheira, rubinhas faz? De expressão, botox não tá em dia. Então, assim, realmente, é muita cobrança, mas eu penso que talvez a cobrança seja de nós mesmas com nós mesmas. É interna, né? A mulher sente culpa de descansar. A mulher, ela sempre, assim, nunca tá satisfeita com cada passo que ela dá. Ela sempre se cobra mais e mais e nunca celebra cada conquista. Às vezes a gente nem reconhece as nossas conquistas. O outro reconhece. Várias mentoras falaram pra mim, Ana Paula, mas você já tá pronta faz tempo. O que você tá esperando? Não, ainda preciso me qualificar mais. Não, ainda... Sabe? É os sabotadores entrando em ação. E se a gente não está no nosso corpo, se a gente não está presente, a vida vai passando. É isso aí. Então, a gente tem que trazer essa reflexão, né? Então, deixar uma mensagem para essas mulheres. Ai, mulher, acredite em você, olhe pra você, se olhe no espelho, se ama independente do seu peso, independente da fase da sua vida. Quanta mulher se culpa porque naquele momento ela tá com os filhos, mas ela queria estar trabalhando. Mas os filhos vão crescer, você vai trabalhar, ou ela tá trabalhando e queria ser mãe, né? Mas você vai poder fazer as duas coisas, ou se não fizer também, ok, né? Eu acho que o recado que eu dou para todas as mulheres
Olhem para si, cuidem de si, se amem, esquece o resto. Eu quero te agradecer demais por ter aceitado esse convite. Eu sempre te agradeço. falei que eu sempre te admirei, né? Mãe Igualmente. De 3. Te admiro demais. Imagina, obrigada. Mãe de 3 meninos, empreendedora, multipotencial. Muito obrigada por ter vindo, adorei. Eu que agradeço.